Pô, rapaziada, a cada dia que passa, eu tô tendo a certeza que esse senhorzinho aqui, ó, o Dorival Júnior, mano, ele simplesmente enlouqueceu, o cara tá completamente maluco. Na entrevista coletiva de hoje, ele cravou que o Abner, lateral, acho que do Lyon, e o Igor Jesus, atacante do Botafogo, vão ser os titulares na partida contra o Chile. Ele falou aqui, ó, Abner e Igor iniciam a partida, eu não acho que eles tenham que ter isso como um peso, como um dificultador. Já foi definido o time, a ideia era essa e foi mantido. Ele realmente vai bancar o Endrick de novo. É incrível como todas as vezes que o Endrick foi convocado, ele era reserva do Pedro, ele foi reserva daquele João Pedro lá do Brighton, e agora o Igor Jesus, que tá na sua primeira convocação, já passou na frente do Endrick. Até o pessoal tá falando aqui, ó, Abner ser o nosso lateral esquerdo já diz muito sobre o momento da nossa seleção. Igor Jesus tá jogando muito, mas deixar o Endrick no banco pra ele não dá. Dorival não tem nenhum critério. Esse velho brocha deixou o Caio Henrique e o Murilo de fora da convocação, e o Wanderson no time titular. Essa merda de seleção merece esse... Cara, o pessoal tá muito puto, mano. É porque, tipo, a gente não vê muito escapatória pra seleção brasileira, né? Os jogos da seleção brasileira são todos ruins, dão um sono, são todos de noite, e eu vou falar pra vocês, eu não consigo ver segundo tempo, eu sempre durmo no intervalo quando começa aqueles comercial lá. Pô, que loucura, né, rapaziada? Bora ver aqui o que o Dorival, a justificativa que ele tá dando pra optar pelo Igor Jesus e não pelo Endrick. Eu vejo que o momento do Igor é um momento muito interessante. O Endrick ainda vem buscando naturalmente conhecer o seu clube, o momento, chegando no maior clube do futebol mundial, tendo uma concorrência muito grande, mas mesmo assim podendo dar o seu recado. Eu acho que tudo é questão de também encontrarmos esse momento dele próprio na equipe. Eu acho que para esse instante a própria experiência e o momento vivido pelo Igor seja um pouquinho diferente. Quem sabe possa ser importante a presença de jogadores com esse perfil para um jogo desse tamanho nesse instante. Pô, rapaziada, mas se esse daqui for o critério do Dorival pra definir quem vai ser titular, o Endrick não vai ser titular nunca, porque em curto ou médio prazo ele não vai ser titular lá no Real Madrid pra viver esse momento aí que ele tá falando como o Igor Jesus. E pô, toda vez que o Endrick tá entrando no Real Madrid, ele tá demonstrando alguma coisa. Nesse último jogo da Champions que ele foi titular, o Real Madrid todo foi muito mal e o Endrick quase faz um gol arrancando do meio campo. E pô, se a gente for falar aqui, de verdade, rapaziada, papo reto mesmo, se a gente for falar aqui qual jogador que tem mais potencial para decidir uma partida, qual jogador que tem mais estrela para decidir uma partida, pô, mano, com todo respeito ao Igor Jesus, mas eu não consigo falar que o Igor Jesus vai ter mais estrela para decidir um jogo que o Endrick. O Igor Jesus aí contra o Chile, mano, ele pode fazer 3, mas eu acho que se o Endrick tivesse titular, ele ia fazer 4. Então a gente vê que é um problema, porque a gente vê que o Dorival, ele se escora muito do Endrick ainda ser um moleque muito novo, de ainda não ter se firmado lá no Real Madrid, como se fosse fácil um moleque de 18 anos se firmar num Real Madrid que tem Vini Júnior, Mbappé e Rodrigo no ataque. Pô, só dele tá conseguindo sempre entrar ali 15, 20 minutos, já ter ganho a confiança do Ancelotti nesse sentido, pô, isso daí já justifica muita coisa. Aí o Dorival me fala na entrevista que o Endrick tá evoluindo, tá se conhecendo, tá se adaptando no clube. Pô, ele não tá no Real Madrid, ele tá na seleção e já foi convocado várias e várias vezes. Quem tá se adaptando à seleção é o Igor Jesus e não o Endrick. Acho que, nossa, como o padrão tá, enfim, não tá nem caindo, tá desabando. Essa preocupação de jogar o Igor, jogar o Endrick, jogar o Zé, o Mané na frente, é muito aí de torcedor e principalmente de assodamento, tá? Porque muito mais importante do que isso, e vejo, todos eles ou fazem boas carreiras ou são muito promissores em seus clubes. E há muito tempo o problema não tá lá. Você colocar o Haaland para jogar na seleção brasileira hoje, com a incrível capacidade de finalização que ele tem, eu não sei se seria muito melhor. Por quê? Porque a seleção brasileira hoje é um time de futebol, tem um time de futebol, sacrifica muito qualquer atacante do mundo, do planeta. O Vinícius Júnior, por exemplo, ele vai para a seleção e as críticas são recorrentes. O Vinícius chega na seleção e não joga nada. Quando eu vejo a lista dos meio-campistas, André, Bruno Guimarães, Gerson, Paquetá e Rodrigo, com todo respeito, de novo, já mostraram valor. É muito abaixo, cara. Muito abaixo do que as grandes seleções. E o meio-campo a gente sabe que é o que controla o jogo. André, Bruno Guimarães,
Gerson, Paquetá e Rodrigo. Com todo carinho mesmo, velho. O cérebro da seleção brasileira ser o Paquetá, eu não sei se vai dar. Vou torcer pra dar certo. Todos eles em algum momento jogaram muita bola. Todos eles. Um cara jogar na Premier League, ele tem méritos. Ah, mas é no Wolverhampton. Ah, mas é no West Ham. Tá bom, mas ele tem méritos. Ele não chegou lá à toa. Rapaziada, e pior que é isso mesmo, né? Se a gente for ver, mas também não tem o que mudar. Quais outros jogadores o Dorival vai convocar pra colocar nesse meio campo que ele não levou? O André, o Bruno Guimarães, o Paquetá, o Gerson. Vai levar o quê? Um Felipe Coutinho que tá voltando a jogar bem aí no Vasco? Cara, não temos muitas opções aqui de criatividade pra colocar no meio campo. Isso daqui, hein, que deu mal polêmica. Não sei se vocês viram que o Savinho, ele deu uma entrevista coletiva ontem e o repórter perguntou, né? Como você viu a dificuldade do Brasil contra o Equador? E o Savinho, como mora lá na Inglaterra e tem todo o fuso horário, ele falou aqui, ó: não vi o jogo não, era muito tarde na Inglaterra. Pô, e o que a mídia tá descendo pau no Savinho por causa dessa declaração dele? Cara, vamos ver aqui o que eles estão falando? Irmão, o que você já ganhou pela seleção brasileira? Qual a sua história na seleção brasileira? Qual o seu currículo com a camisa do Brasil? Você tá disputando uma vaga na seleção brasileira, cara. Você tá disputando um espaço na seleção brasileira. E o tom da resposta não é tipo assim: pô, cara, eu tava numa semana complicada e depois vi os melhores momentos. Não consegui ver o jogo inteiro, mas eu vi as análises. Não, cara. Ele fala assim, sabe? Até com uma risada meio... Cara, é decepcionante, como diz aqui o Marcos. Porque mostra uma preocupação zero, cara. Zero. E acho que, assim, a resposta de várias pessoas aqui no YouTube, no chat, mostram também um desinteresse nosso. Porque muita gente dá razão. Tá certo ele. Pô, essa seleção brasileira tá aí. Mais uma prova da desconexão, da falta de importância com a seleção brasileira. Pois, hein? Pô, assiste depois, alguém grava. Que mole, hein, Pascoalinho? Pelo amor de Deus. Esse tipo de resposta foi... Gente, hoje ele pega esse serviço aqui, ó. Se o cara que é da seleção não tá interessado, a gente vai fazer força pro torcedor estar. Você pega isso aqui, ele pode fazer o que ele quiser. Às vezes, o profissional do futebol tem que mostrar interesse pela profissão dele e interesse pelo que ele vai fazer, porque ele é jogador facilmente convocado para a seleção brasileira. Eu fico muito desagradado de ouvir isso. Ele pode dormir cedo, eu também durmo cedo, não tem problema nenhum, mas eu recupero jogos, eu tento ver tudo que eu posso. Agora, porque a minha profissão é essa, a profissão dele é jogador de futebol, jogador de seleção brasileira, ele tem que ver um pouquinho do adversário, tem que ver um pouquinho também da seleção para saber o que aconteceu. Então ele vive num mundo completamente à parte. Eu fico muito desagradado de escutar uma declaração dessa. Me desagrada muito. Pode ser engraçado, pode ser bonitinho, pode ser o que as pessoas quiserem achar. Eu me desagrado. Porque eu gosto da seleção brasileira. Mano, eu achei engraçada essa declaração aqui do Savinho. Mas se a gente for ver pela análise do pessoal aqui, dos comentaristas, lógico que eles vão descer o porrete no Savinho, né, mano? Mas, cara, a gente não sabe qual é a rotina do cara. Se ele vai ter treino logo cedo, no dia seguinte ele tinha que dormir mais cedo e não conseguir ver o jogo da seleção. A gente não sabe qual é a rotina do cara, se ele vai ter tempo de lembrar pra ficar pegando vídeo da seleção brasileira, melhores momentos de um jogo que o Brasil, todo mundo tá falando que foi mal, que o Brasil perdeu. Ele também não falou que ele não viu nem os melhores momentos, ele falou que não assistiu a partida ao vivo. O pessoal já vai já vai batendo e não consegue analisar muitas coisas e já critica demais o cara. Mas rapaziada, agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam aí dessa declaração aí do Dorival, a justificativa que ele deu pra optar pelo Igor Jesus e deixar o Endrick no banco, e sobre essas críticas aí também que fizeram pro Savinho. Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês, não deixem de comentar que assim que der eu vou estar respondendo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram deixem o like e se inscrevam aqui no canal. Valeu e até o próximo vídeo.